Vamos ver os estágios da cultura organizacional: artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. Então, artefatos, valores e pressuposições básicas. Vamos lá? Vamos trabalhar um conceito para cada um. O artefato é o primeiro nível da cultura organizacional. É o nível perceptível da organização, como os símbolos, histórias, lemas e eventos fixos de uma organização. Vamos então entender esse elemento aqui comigo. Por exemplo, você tem dentro de uma organização uma imposição de trajes, de roupa. Tá? Então, dentro dos tribunais, não, por exemplo, aqui no Rio, TJ, há uma resolução que impede a entrada de mulheres com saias acima do joelho. Isso é uma imposição comportamental. Você percebe isso na forma de vestir. São os vestuários. Os símbolos. Então, as organizações têm seus símbolos e a linguagem simbólica, ela, através de símbolos, ela é bem presente. Você já teve essa sensação de sair, por exemplo, com o seu marido? O seu marido, ele trabalha numa empresa tal. E quando ele ali estava sentado, conversando com os colegas, você pensava, meu Deus, eu não estou entendendo nada, parece que eles falam uma linguagem própria. Então, nesse nível também do artefato, é desenvolvida uma linguagem própria dentro da instituição. Histórias. Histórias ou mitos. O que são histórias ou mitos? Histórias ou mitos são acontecimentos relevantes para a instituição. Então, histórias e mitos são acontecimentos relevantes para a própria instituição. Como assim? Você tem um funcionário já com alguns anos de casa e ele já teve contribuições fantásticas para a instituição. Então, o que acontece aqui? Aqui, esse funcionário, ele é usado como referência. Ele é usado como um fator de referência para que os demais colaboradores queiram imitá-los e atingirem aquela excelência. Então, as histórias ou mitos são situações vividas pelos próprios colaboradores. Além das histórias e mitos, nós temos os lemas, né? São aqueles cantos de guerra, aqueles gritos de confraternização, muitas vezes externados quando se bate uma meta, quando se alcança aquilo que foi planejado. E os eventos fixos de uma organização, exemplo, encontro anual dos funcionários, a confraternização de final do ano, aquilo já é arraigado. Se não houver festa de final de ano naquela instituição, as pessoas ficam profundamente chateadas porque já virou uma tradição. Então, esse primeiro nível, o artefato, é aquele primeiro nível. É aquele nível facilmente perceptível. Os valores compartilhados formam o segundo nível da organização. Olha só, os valores são criados pelos fundadores. Claro que estão sujeitos à modificação, não só pelos fundadores, mas também pelos colaboradores. Então, geralmente criados pelos fundadores de uma organização, definem os motivos pelos quais os colaboradores realizam seu trabalho para determinada organização. Então, os valores são as bases da própria instituição. E o terceiro nível, que são as pressuposições básicas. As pressuposições básicas são crenças, os sentimentos das pessoas em relação à organização, prescrevendo o modo de agir das pessoas por meio de pressuposições. Normalmente, esse terceiro nível, ele é invisível.
ele é automático. A prática daquele comportamento ela já vai se dar no automático, em virtude da repetição. Além dos níveis da cultura, o que também pode aparecer na sua prova são as características da cultura organizacional. Tá? Então, características da cultura organizacional. Olha só. As características são as seguintes. Primeira, regularidade nos comportamentos observados. Segundo, a presença de normas. Lembra que as normas podem ser escritas ou não escritas. Escritas ou não escritas. Então, essas normas, elas podem ser escritas ou não escritas. Terceiro, valores dominantes. Valores dominantes. Filosofias é a base do pensamento da organização. Regras e o clima organizacional. E nesse momento eu quero que você venha comigo, porque o clima organizacional ele está na moda. Ele tem aparecido bastante em provas. Então vamos estudar esse quarto elemento da estrutura informal, que é o clima organizacional. Traçando aqui algumas diferenças, deixa eu apagar isso aqui para você poder entender. Olha lá. Clima organizacional, o estado de espírito da organização. Cultura, personalidade da organização. Então, olha só. O clima organizacional, ele é o estado de espírito. O clima é a alma, a cultura é o corpo, a cultura é a personalidade, é a identidade da organização. O clima é um estado anímico, ou seja, é como você se sente em relação àquela instituição. Tá? Então, o clima é um estado anímico, é como você se sente em relação à própria instituição. Esse sentimento pode ser negativo, positivo ou de indiferença. O clima é ligado ao grau de satisfação, lealdade e compromisso de seus membros. Já a cultura é motivação e comprometimento. Então a cultura ela está ligada a motivar. Então você tem um bom plano de cargos e salários, tem gratificação por produtividade, por metas, avalia-se o comprometimento do colaborador frente à organização. Já o clima não. O clima é um sentimento. Então o colaborador está satisfeito em trabalhar aqui? A relação entre os membros, o compromisso entre os membros, ele existe. Você chega num setor, ninguém fala com ninguém, você sente aquele clima pesado, sente que de fato não vai dar certo. Então, tudo isso é observado dentro desse conceito de clima organizacional. Então, o clima é uma percepção, é uma avaliação, é uma sensação. Além disso, o clima tem uma perspectiva temporal de curto, médio prazo. Se o clima identificado for um clima negativo, isso tem que ser modificado rapidamente, porque vai influenciar no resultado, na qualidade do trabalho. Já a cultura é uma perspectiva temporal de médio e longo prazo. A cultura, ela demora a se fortalecer. A criação de uma identidade organizacional não é algo tão fácil, algo tão simples assim. Portanto, são essas as diferenças de clima para cultura. Eu quero falar um pouquinho, antes de a gente entrar nas questões, mais alguma coisa de clima aí. Vocês acham que o clima é uma dimensão extra-organizacional ou intra-organizacional? Vamos lá.
vem aqui comigo para o quadro. Então, dimensão intra-organizacional, dimensão extra-organizacional. A dimensão intra-organizacional é tudo aquilo que está dentro da própria instituição. Então, dimensão intra ali no quadro, dentro da organização. É aquilo que está dentro da instituição. E extra é o que vem de fora e pode influenciar a organização. Tá? Então, intra, dentro, extra, fora. O clima é uma dimensão intra-organizacional ou é uma dimensão extra-organizacional? O clima é intra. O clima é um sentimento positivo, negativo ou de indiferença enquanto membro da organização. Tá? Então, ele não é influenciado por questões externas. É o meu dia a dia dentro da instituição. Então, eu dentro da instituição posso entender que é um sentimento positivo, me sinto bem trabalhando ali, mesmo quando os aspectos externos, eles estão negativos. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você tem um irmão que trabalha na Petrobras. A Petrobras está passando por um momento muito difícil. Externamente, a gente só vê notícias negativas. Agora, você pode perguntar para alguém que trabalha na empresa que vai falar, não, é ótimo trabalhar na Petrobras. Eu adoro ser empregado público na Petrobras. E aí? Isso é perfeitamente possível. Tá? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque a dimensão extra-organizacional, o que está acontecendo ao lado de fora, nada tem a ver com a dimensão intra-organizacional. O clima é intra, é enquanto membro da instituição. Por exemplo, teve uma época que o Eike Batista era o Midas desse país. Eu tinha um amigo que trabalhava na EBX. E eu falava para ele, cara, deve ser muito maneiro trabalhar dentro da empresa do Eike, né? Esse cara é um visionário e tal. Eu e todo mundo, né, tínhamos o Eike como uma referência, um cara que, pô, tava levando o nome do Brasil aí aos extremos, né? Um Midas. Depois, enfim, não se demonstrou assim. E esse meu amigo falava, Rodrigo, pô, trabalhar aqui na EBX é péssimo. É um clima pesado, é um querendo matar o outro. Pô, eu não lembro a última vez que eu deixei de fazer hora extra, enfim. O sentimento dele era negativo. Embora externamente a dimensão extra-organizacional da instituição era considerada altamente positiva. Então essa dimensão extra era super positiva. Era algo assim, você fala, caramba, se você está na EBX, você está bem pra caramba. E não é bem assim, porque o clima, ele é interno, ele é um sentimento positivo, negativo ou de indiferença, experimentado internamente enquanto colaborador. Uma outra situação muito comum dentro da avaliação do clima organizacional é a pesquisa de clima. Vamos lá. Quem aí em casa aí já respondeu uma pesquisa de clima? Tá, então clima, pesquisa. Comum as instituições passarem, normalmente é o RH, que é o responsável por isso, eles passam aí um formulário, que é a famosa pesquisa de clima. Você não precisa se identificar e responde como você se sente frente à organização. Para que isso existe? Isso existe para melhorar essa relação entre o colaborador e a instituição. A pesquisa de clima é uma ferramenta, é uma oportunidade de melhorar,
é aquilo que ficou moda durante muito tempo, qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, a pesquisa de clima é uma ferramenta fundamental para melhorar esse sentimento, essa sensação do colaborador frente à própria instituição. Então, o clima também pode ser visto como um indicador de quê? Um indicador de satisfação. Um indicador de satisfação. O clima, muitas das vezes, é visto como um indicador de satisfação, gerando qualidade de vida no trabalho. Vamos, então, terminar o conceito com base em 10 questões aí. Olha só. A primeira questão, Sergipe Gás, administrador. Tá? Fala. O quê? A parte de cultura e clima? Cultura e clima está especificado no edital, gente. Eu não estou entendendo qual é a dúvida dessa questão. Clima organizacional, cultura organizacional, dentro da administração pública, isso está colocado. Isso cai em toda a prova de administração pública da Fundação Carlos Chagas. A gente vai ver várias questões aqui nesse sentido. Depois a gente pega até o edital aí e bate com você. Tá com o edital aí? Não? Consegue. Depois a gente consegue aqui. Tá, vamos lá então. Sergipe Gás, administrador. Avaliar o clima organizacional das empresas é importante por quê? Letra A. Vamos analisar cada uma das situações. Tá? Então, avaliar o clima organizacional das empresas é importante. Por quê? Letra A. Identificam os funcionários menos eficientes do seu quadro. Não, o clima não é uma ferramenta para se identificar, o clima não é uma ferramenta para se testar ou não a eficiência do funcionário. O clima, ele quer avaliar a sensação. A pesquisa de clima é para avaliar a sensação do funcionário em relação à própria instituição, avaliar o sentimento. Vamos pular a letra B. Letra C. A CLT obriga as empresas a avaliarem seu clima organizacional pelo menos uma vez ao ano. Está errado. A CLT nada fala em avaliação de clima organizacional pela instituição. Tá? Ela não obriga, ela não traz esse tipo de previsão legislativa. É uma forma de saber como anda o desempenho dos seus principais concorrentes. Não, isso é feito diante de outras ferramentas. Nós temos, por exemplo, o benchmarking, que é uma ferramenta de comparação. Essa sim pode ser utilizada para isso. É uma forma de atuar com responsabilidade socioambiental. Não, o clima organizacional é todo sentimento positivo, negativo ou de indiferença do colaborador frente à própria organização. E a letra B constitui uma oportunidade da empresa realizar melhorias contínuas no ambiente de trabalho e nos resultados dos negócios. Com certeza. O clima é uma ferramenta, quando a gente faz uma pesquisa de clima, se melhora, o ambiente, porque o clima é responsável por aquela formação positiva ou negativa dentro do ambiente. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Aqui, essa questão quer saber o incorreto. Aqui, sobre o conceito de clima organizacional, é incorreto afirmar. Tá? Então, aqui você tem que isolar, tem que saber aquilo que é incorreto. Incorreto. Tá? Então, aqui, sobre o conceito de clima organizacional, ele quer o incorreto. Toda vez que a questão quiser o incorreto, eu te aconselho a fazer o que eu fiz aqui. Sublinhe o incorreto para não se perder muito tempo pensando, pesquisando aquilo que é correto. Letra A. É um indicador do grau de satisfação
dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização. Isso não é incorreto. Lembra que eu te falei que o clima é um indicador, sim, do grau de satisfação. Então, essa aqui está correta. É um indicador do grau de satisfação. B. Refere-se ao ambiente interno existente entre as pessoas que convivem no meio organizacional, está relacionado com o grau de motivação dos seus participantes. Com certeza, o clima é a dimensão intra-organizacional, portanto, a gente está diante do ambiente interno. C. É a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização cuja influência no seu comportamento é bastante reduzida. Está errado, porque o clima organizacional ele influencia totalmente o comportamento. Então, essa questão aqui, ela está errada. Errada, pois influencia totalmente o comportamento da organização, o comportamento do colaborador diante da instituição. Vamos continuar vendo. É considerado como elo conceitual entre o nível individual e o nível organizacional no sentido de expressar a compatibilidade das expectativas, valores e interesses com as necessidades, valores e diretrizes. Com certeza, né? O clima, ele vai do individual para o geral, já que um funcionário satisfeito, ele de fato contribui para a melhoria da própria instituição. E a letra E é um fenômeno perceptual, duradouro, construído com base na experiência multidimensional e compartilhado pelos membros de uma unidade da organização, cuja função principal é orientar e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela. Realmente é uma experiência, é uma sensação, portanto, essa assertiva também está correta. Vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3. Sobre o conceito de clima organizacional é incorreto. Mais uma vez, a questão está em busca, está pedindo aquilo que é incorreto. Então você vai, sublinha o que é incorreto. Essa questão já tem um grau de dificuldade um pouquinho menor. Constitui-se como síntese dos sentimentos produzido pela organização sobre seus integrantes, tá? Então, síntese dos sentimentos produzidos pelas organizações sobre seus integrantes. Com certeza, o clima é uma percepção, é um sentimento, tá? É uma percepção, é um sentimento. Pode ser usado como ferramenta na busca de um melhor relacionamento entre a empresa e seus funcionários, né? Então aqui também essa assertiva está correta, porque a pesquisa de clima, essa pesquisa de satisfação, ela é utilizada assim para melhorar ainda mais os sentimentos, essa relação entre o colaborador e a instituição. C. Abarca sentimentos positivos, negativos e de diferença. Esse é o conceito clássico de clima organizacional. D. É o índice de satisfação dos membros de uma empresa. Claro que tem a ver com satisfação. Lembra que um clima é um indicador do grau de satisfação. E letra E. Contraria o conceito de qualidade de vida. Claro que não. O clima, ele é um aspecto da medição da qualidade de vida no trabalho. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 4. Trazendo uma questão da CESP de múltipla escolha
embora não seja FCC, as bancas se copiam muito. A CESP, quando trabalha a múltipla escolha, ela se assemelha muito à Fundação Carlos Chagas. Então, por isso, trazendo essa questão para cá, questão de número 4, as características definidoras da identidade organizacional. Lembra, identidade organizacional, ele está falando de cultura organizacional. Então, quando fala identidade organizacional, ele está falando de cultura, conseguiu? Das normas, as características definidoras da identidade organizacional e dos comportamentos esperados das pessoas que atuam na organização são evidenciadas por meio. Letra A. Então, vamos ver cada uma. Eu vou pular a letra A, porque a letra A ela é, de fato, a resposta correta. Vamos para a letra B. Das vantagens financeiras que sustentam as operações da organização no mercado representado por sua dimensão econômica. Não tem nada a ver com questão financeira, então essa assertiva está completamente equivocada. Das interações pessoais e com outras organizações. Não, a cultura organizacional é a identidade da própria organização e uma construção social não tem a ver com a relação da instituição com outra organização. Das regulamentações normativas institucionais que definem o modo de atuação da organização no contexto local e global, representando sua dimensão política e legal. Também não, porque a cultura organizacional tem a ver com a identidade da organização, a própria personalidade. Dos avanços científicos e tecnológicos que marcam o contexto externo da organização e incidem sobre sua estrutura interna, também não guarda relação com o avanço da tecnologia. Portanto, letra A, das normas, valores e costumes que balizam a forma como a organização opera a sua estrutura e age no mercado, representando a dimensão cultural. Claro, identidade organizacional, cultura organizacional. Deixa eu ver ali. Galera, a gente vai dar uma olhada aqui no edital junto com vocês, para vocês verem, clarear aí para vocês a questão do edital. Olha só, está aqui o teu edital. Princípios básicos da administração pública, a gente nem vai perder muito tempo com isso nessa aula aqui, porque está ligado com o princípio de administração pública do artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição traz lá os princípios do NIMP, né? E os princípios implícitos também. Quando se fala em processo organizacional, ele não está pedindo aqui só ciclo PDCA, está pedindo planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Dentro de processo organizacional, ele quer que você entenda a organização como um todo. Então, você tem que saber estrutura, tem que saber clima, tem que saber controle, tem que saber a dinâmica estrutural. Dentro de gestão estratégica, quando ele fala gestão estratégica, ele está repetindo o planejamento estratégico, tático e operacional, mas num outro enfoque. Por quê? Porque aqui dentro desse planejamento, ele quer o planejamento dentro de ciclo PDCA, que é planejamento, direção, controle e avaliação. Gestão por processos. Gestão por processos é um elemento também estudado dentro de cultura organizacional. Gestão por projetos, gestão de contratos. Aqui você prega a parte da Lei 8666 de contratos. Gestão de pessoas por competência, gestão da qualidade. Aqui ele está falando tanto de gestão da qualidade quanto normas acerca da qualidade. E essa parte aqui de arquivamento, onde ele trabalha a curva ABC. Então, quando ele pede para você princípios básicos e processo organizacional, não tem como você entrar em processo organizacional sem saber essas noções de organização. Normalmente, os editais de administração pública são editais bastante confusos. Ele põe um conceito, você vê que ele repete aqui, planejamento com planejamento. O planejamento dentro da administração pública, ele tem diversas formas de cobrança. Então, não tem como eu passar para você, por exemplo, uma gestão por processos sem falar de departamentalização por processos. Não tem como eu trabalhar com você
gestão por projetos sem falar de departamentalização por projetos. Não tem como eu ver processo organizacional sem falar com você de organização, sem você conhecer o que é uma estrutura linear, sem você conhecer o que é uma estrutura funcional, sem você conhecer o que é uma estrutura Lean Staff. Então, esse edital é um edital bastante abrangente, tá? Portanto, quando a gente está falando aqui de cultura organizacional, de clima organizacional, tudo isso é dentro de processo organizacional, de gestão de pessoas envolve cultura organizacional, porque a cultura organizacional vai moldar o comportamento das pessoas. Aqui vamos falar um pouquinho também de liderança, enfim. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui está dentro dos editais que são colocados pela Fundação Carlos Chagas. A gente vai terminar cultura e clima, vai entrar em planejamento. Mas que planejamento? O planejamento dentro da gestão estratégica. Depois a gente volta falando de estrutura linear, Lean Staff, porque eu não tenho como falar com você de gestão por processo, gestão por projetos e gestão de pessoas se você não sabe o que é uma pessoa, se você não sabe o que é estrutura. Então não tem jeito, isso tudo vai ser cobrado na sua prova, tá? Então se você está na dúvida, princípios básicos a gente não está vendo aqui nessa aula de hoje, que é a aula inaugural, porque você já vai ver isso um pouquinho em direito administrativo. O que a gente vai fazer é dar uma pincelada rápida ao longo do curso. Processo organizacional, não tem como eu falar de processo organizacional sem falar com você de organização. Se você não souber dentro de uma organização que é estrutura formal ou informal, como é que eu vou explicar para você o processo organizacional? Tá? Esse planejamento aqui é o planejamento dentro do ciclo PDCA, mas perceba que ele põe planejamento, direção, controle e avaliação e joga uma comunicação dentro que a princípio não tem nada a ver. A comunicação não tem nada a ver com o ciclo PDCA. Então, assim, infelizmente, os editais da Fundação Carlos Chagas, eles não são os melhores editais em termos de administração pública. Quando ele coloca aqui noção de orçamento público e finança, isso na verdade é administração financeira e orçamentária. Tá? Isso na verdade é direito financeiro. Então, não tem como a gente chegar a trabalhar essas questões sem te levar a esse conhecimento. Tá? Portanto, nós estamos aqui vendo o processo organizacional, dentro do processo organizacional, as estruturas organizacionais. Depois nós vamos ver hoje ainda planejamento estratégico, tático e operacional, para poder preparar você para gestão por processo, gestão por projetos, gestão por pessoas. Vamos ver a parte das estruturas organizacionais e no decorrer do curso, e vamos ver ainda hoje, se der tempo, a gestão da qualidade, excelência no serviço público, e na verdade quando ele junta gestão de qualidade e excelência, ele está falando de gestão da qualidade total, tá ok? Espero ter esclarecido. Vamos terminar aí essas questões e vamos com tudo aí, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida, passa pra gente.